Qual a diferença de alguém ser bem-sucedido, né? Qual a diferença? O que que faz, o que diferencia pessoas bem-sucedidas financeiramente, tá, gente? Tudo que a gente fala aqui, financeiramente. Sempre tem alguém que fala, mas bem-sucedido não é só relacionado a dinheiro. É óbvio que não. É um apanhado de coisa que a gente está falando só relacionado a dinheiro. Uma pessoa bem-sucedida, você tem que definir bem-sucedida em que área. Pode ser em todas as áreas, etc e tal, mas aqui a gente está de grana, legal? O que acontece? Existem coisas que tá na cabeça dos milionários. Modelaram, vários livros que eu li, a gente buscou, modelaram milionários, né? Você pega o Napoleão Hill, deve estar por trás, A Lei do Triunfo, ele falou com uns 4 mil milionários da época. Ele modelou, pegou tudo que eles tinham de igual e viram que eles não são todos iguais, mas tem coisas que todos têm e que as pessoas que não têm sucesso financeiro não têm. Não tem, pelo menos eu tenho uma parte, mas não tem tudo. Pessoas milionárias, elas têm estratégias milionárias na cabeça. E são estratégias que não combinam com a maioria das estratégias de quem não é, de quem é pobre normalmente, pobre financeiramente falando. O milionário, ele tem uma mentalidade sempre voltada para a abundância. É tudo gera riqueza, tudo gera, não tem uma mentalidade de escassez, não vai faltar, eu preciso chegar primeiro que vai faltar. Eu preciso ir logo, senão acaba. Eu preciso garantir o meu, senão não vai ter para todo mundo. Ele não tem. Para ele a mentalidade de abundância é tipo, se eu chegar depois pode até acabar, mas vai ter mais, eu crio mais. Eu dou um jeito de achar onde tem mais. Se eu tiver mais, não vai faltar para o outro, porque não é limitado, que não é aqui, ó, se eu pegar muito aqui, não é que não é uma balança, se eu botar aqui e sair daqui, não, se eu tiver muito, o outro pode ter muito também. É que governos, alguns governos, né, mais socialistas normalmente, comunistas, pregam isso, né, que é limitado e se o cara tem muito e você tem pouco, porque o outro tem muito. Isso é uma mentira. E se você está achando que é uma verdade, você precisa muito dessa aula de hoje, tudo bem? Eles têm um conjunto de crenças de abundância, os milionários, legal? Eles têm um conjunto de crenças. Em nenhum momento existe pensamento de crise, de falta. Quando ele vê uma crise, ele vê uma oportunidade. Crise é onde está faltando algo para alguém. Crise é onde tem necessidades que precisam ser atendidas. Quem atende essas necessidades pode ser bem remunerado por isso. Covid, tá precisando de respirador nos hospitais. Não tem, é uma necessidade. Quem fabrica respirador está se dando bem. Está precisando de tal coisa. Quem fabrica tal coisa está se dando bem. Aí tem que fechar o comércio. Quem tem determinados tipos de comércio está se dando mal, mas eles adaptam. Olha só um pensamento de riqueza. Tem uma amiga, empresária e coach de empresários, é a Mila Carvalho. Pode seguir ela lá no Instagram, Mila com 2 L's. A Mila Carvalho, ela estava fazendo uma consultoria para um empresário que vendia lonas para caminhão. Essas lonas que cobrem caminhão. Lonas de caminhão. Começou o Covid ano passado, começou a quarentena, e os caminhões começaram a circular menos, não tinha tantas entregas assim, diminuiu o consumo e tal, e ele parou de vender lona e ele não sabia o que fazer e não estou vendendo lona, e começou a ficar ruim a coisa para ele. E aí ela falou para ele, tá, você vende lona, só caminhão usa lona? Onde mais usa lona? E ele falou, os hospitais de campanha que estavam sendo construídos a toque de caixa, as coberturas dos hospitais de campanha são lona. O que ele fez? Ele adaptou as lonas dele, que as lonas dele têm uma furação para poder prender no caminhão. Ele adaptou a furação, começou a entrar nas licitações, começou a fazer orçamentos para hospitais de campanha e ele começou a vender mais do que ele vendia para caminhões. Mudou o ramo, praticamente. Só que é um mercado temporário, né? Hospitais de campanha não vai existir para sempre fazendo todo mês construindo um. O nome já diz, é de campanha. E ele começou a vender mais, ou seja, existem necessidades que não estão sendo atendidas. Quando você atende, você pode ser remunerado por isso. Isso vai haver uma troca. Tudo bem? Então, o milionário, quem tem o pensamento milionário, não precisa ser milionário, você tem que ter primeiro o pensamento milionário. Ele nunca vê a falta, tá bom? O movimento para o milionário que existe é o de gerar sempre, não é o de ter. O milionário ele não quer fazer dinheiro para ter, ele quer gerar, tudo para ele é gerar. Quando ele tem, é porque ele já está gerando mais do que ele precisa, aí ele passa a ter outra coisa. O pobre, quando levanta uma grana, o que ele faz? Vai lá e compra um carro. O cara ganha 100 pau num prêmio. Pá, 100 mil, o cara vai lá e compra uma SUV. É na hora. O cara tá lá, tem a casinha dele, tá de boa. Pau, 100 mil, vai lá comprar uma SUV. De 100 pau, não sei nem se tem SUV de 100 pau. Não curto o carro, então tá de boa, mas deve ter. O cara vai lá e compra um SUV. O milionário não, ele ganha os 100, ele começa a investir, ele vai fazendo, ele mantém o padrão de vida e vai investindo, e vai fazendo esse dinheiro, vai crescendo, vai aplicando em negócio. Quando ele tiver muito mais dinheiro que os 50, tiver 1 milhão ao invés de 100 mil, ele fala, cara, esse 100 mil aqui já dá para eu sacar e ter o SUV, porque não vai fazer uma falta no meu investimento tão grande. E aí quando ele faz lá, ele saca o 100 mil e vai comprar SUV. Então o milionário que tem a mente milionária. Tem pessoas com muito dinheiro que não têm a mente milionária, elas estão ou estagnadas ou declinando e um dia vão perder praticamente tudo, tá? Tem muitos disso.
isso, herdeiros que acham que a grana não vai acabar. Só olha, o cara é milionário, tá lá gastando de boa. Puta vida, passa anos, algumas décadas, a coisa vai até que esse cara afunda, tudo bem, isso existe. Então o movimento dele é sempre de gerar, não é o de ter. Ele não está preocupado em ter, ele está preocupado sempre em gerar, porque ele sabe que um momento ele olha e fala, ô, já dá para ter isso aqui, não vai atrapalhar a minha geração. Aí ele passa a ter, e ele vai tendo cada vez mais, porque ele está gerando. Por isso que as pessoas, que olha, primeiro coisa para você, nem entrei na avaliação ainda, mas essa daqui é para avaliar o seu mindset. As pessoas olham os milionários e bilionários e dizem assim, se eu tivesse essa grana que ele tem, eu parava de trabalhar e ia só curtir, ia só aproveitar, viver. Eu parava de trabalhar. Tudo bem, você parar de trabalhar no seu trabalho, que você não gosta do seu trabalho, faz porque você precisa, é um trabalho ruim para você. Mas você trocaria de trabalho. Muitas pessoas, se ficasse milionário, trocaria de trabalho e ia fazer o que gosta da vida. Mas a maioria, eu penso muita gente assim, se eu com esse dinheiro eu parava de trabalhar, se você pensa assim, você não tem o pensamento de milionário. E é isso que a gente vai mudar aqui. Ganhei 100 milhões, vou parar de trabalhar nunca mais, vou viver aqui só de boinha, vou ficar vivendo, torrando essa grana aqui no que vai durar até eu acabar a minha vida tranquilamente. Não tem problema, não vou investir, fazer nada, só vou viver, só vou gastar. Não é errado isso, tá, gente? É que essa não é a mentalidade do milionário, tudo bem? É a mentalidade do, chama de pobre, mentalidade pobre, não é pejorativo, né? É a mentalidade de quem não tem grana, tudo bem? Quem não vai fazer dinheiro. Legal? Tem pessoas que eu conheço, já conheço um cara, que é um cliente que ele ganhou milhões de herança, alguns milhões de herança. E aí ele começa a mexer e tal, e ele investe, ele brinca, ele fala que ele é investidor pra caramba, aí eu apliquei na bolsa, porque não, ganhei 1 milhão, aí depois ele perdeu 1 milhão, aí perde 1 milhão. O cara fala de boca cheia, perdi 1 milhão, ganhei 1 milhão, perdi 1 milhão, ganhei 1 milhão, ganhei 500 pau, perdi 500. O cara fala assim, passou, acho que 10 anos que ele tinha ganhado a herança de alguns milhões, e já, quando eu conheci ele, há quanto tempo você está assim? Ele falou, quanto você tem hoje? Ele falou assim, tantos milhões, X. Eu falei, quanto você ganhou de herança? X. A vida dele não mudou, você entendeu? Ele ganhou, tipo, 10 milhões de herança. Aí, 10 anos depois, quanto você tem? 10 milhões. Sacou, gente? O cara ganhava grana e gastava, gastava, porque tinha 10 milhões. Se ele tivesse 5 milhões, ele continuaria com 5, se ele tivesse 5 milhões, ele não está gerando. Ele só tem, ele está, na verdade, gerando e gastando. Ele não está crescendo. Não tem problema nenhum, mas é um movimento. Então, não é errado. Só é se você quer gerar e ter cada vez mais para poder melhorar a sua vida e a de outras pessoas, de ajudar cada vez mais pessoas, aí o movimento é outro. Tudo bem?